Aula de português, 7º ano. Roteiro de estudos e explicação da atividade. Anote na apostila a data da semana. Assista ao vídeo ou escute o áudio enviados para melhor entendimento. Leia a leitura 2, página 80 a 87. Reflita e responda as atividades escritas na apostila sobre o tema. Comparando os textos da página 88 até 90, responda as atividades escritas na apostila. Mande foto da página 89 para registro de atividade realizada com nome e série. Na página 80, então, nós temos um texto de divulgação científica, né, que é um texto que propaga pesquisas relacionadas a diversas áreas do conhecimento a um público não especialista, ou seja, né, estudantes, pessoas que não são especialistas sobre o assunto. Ele costuma apresentar alguns elementos, como imagens ou dados estatísticos, né, de alguma pesquisa realizada. Ele busca essa fonte para complementar ou ilustrar a informação transmitida. Ele ainda pode ser publicado em sites e em revistas. Então, nessa primeira leitura, né, estão falando de tecnologias, recursos que possibilitam, né, a troca de mensagens e facilitam a nossa comunicação. Então, esse texto vai trazer um estudo de emojis, né, onde os psicólogos querem desvendar o comportamento humano, né? Na sua opinião, por que os psicólogos querem entender o comportamento humano por meio do estudo do uso de emojis? Então, vocês vão fazer a leitura, de preferência em voz alta, de forma autônoma. Caso tenham dúvidas em relação a alguma palavra empregada no texto, né, tente compreender o seu significado por meio do contexto, né, que ela está inserida. Se caso não houver entendimento, busque um dicionário, o uso do dicionário. Na sessão conversando sobre o texto, vocês devem expor as suas impressões sobre o texto. Compartilhe com alguém na sua casa e anote, de preferência, no caderno, né, as suas reflexões ou aí mesmo na apostila. Na subseção Estudando o Texto, na atividade 1, nós podemos observar que esse assunto tratado no texto, ele também pode se enquadrar na área de linguagem, né? Então, aí pergunta qual a área de conhecimento apresentada no texto, tá? Então, tem ciências, história, tecnologia e arqueologia, tá? Ele tem essas 4, vocês vão assinalar uma delas, porém, ela também pode se enquadrar na área de linguagem. Então, vocês vão seguindo, lendo as atividades, retomem o texto se for necessário. Lá na atividade 17, nós vamos ter um exemplo de evolução da língua, né? Então, por exemplo, tem palavras aí nesse texto, que foi retirado de um livro de receitas, que estão escritas, a palavra, né, está escrita diferente, ou seja, como era antigamente. E vocês vão observar e sublinhar, então, essas palavras aí nesse texto, tá? Então, é uma evolução, ou seja, a palavra sofreu alteração ao longo dos anos, na sua forma escrita. Já a atividade 18 vai abordar, né, como devemos tomar alguns cuidados ao navegar na internet, ainda tratando do assunto ciência e tecnologia. Então, aí vocês têm sobre dados pessoais que vocês devem ser feitos, sites de compras e de bancos, uso excessivo, cuidado com o que postar, conteúdo impróprio e ofensivo. Então, são algumas reflexões. Vocês podem fazer a resposta ou no caderno ou aí mesmo na apostila. Vocês têm que fazer uma reflexão, né?
partir da leitura dos textos anteriores, uso excessivo da internet, que nós já lemos, o uso de antivírus, cuidado com as pessoas desconhecidas. E a próxima atividade, que é o comparando os textos, vai nos trazer um cartoon. Retomando novamente a leitura 1 e 2, vocês vão fazer uma comparação com este cartoon, né? Então, nós lemos os textos do emoji e sobre a internet e temos esse cartoon. Vocês vão responder as atividades, tá? Que são onde vão mostrar sentimentos, atitudes diante dos textos, tá? Uma reflexão que vocês tiveram depois da leitura dos textos. Uma boa aula. Caso tenham dúvidas, chamem no particular.